a gente tem o prazer de recebê-lo, ele que é coach financeiro, já esteve uma vez aqui no nosso programa, está retornando para nos ajudar nesse assunto. A gente recebe aqui agora o Dalton Ferreira. Seja bem-vindo, Dalton, tudo bem? Muito obrigado. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Brother Joe. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Dalton, o prazer é todo nosso. E a pergunta que não quer calar, e os brasileiros querem saber como fazer o meu dinheiro render. Vi até rimou, viu? Virou até poesia. Antes dele responder essa pergunta, deixa eu mostrar aqui o livro que o Dalton tem, ó, Transformando o Dinheiro em Liberdade, como alcançar a sua autonomia e independência pessoal. Dalton Ferreira e Marcelo Felipe, que também já esteve aqui no nosso programa. Marcelo Felipe, olha que bacana. Sensacional. A galera pode esperar o que desse livro aqui, Dalton. Todo mundo pode... Comprou esse livro, o dinheiro rendeu. Esse livro, ele tem duas premissas. Uma é tratar a nossa mentalidade em relação ao dinheiro. Quais são as nossas crenças em relação ao que eu acredito em relação ao dinheiro? Muitas vezes, quando a gente é pequeno, a gente escuta do nosso pai e nossa mãe frases negativas quanto a dinheiro. Se você colocou a mão na carteira, tirou um dinheiro, sua mãe fala o quê? Fulano, vai lavar a mão, só tá com a mão suja. Minha mãe mandar devolver. Devolve que é do seu pai. Você deixa a luz acesa, tá achando o quê? Que eu sou sócio da operadora tal? Apaga essa luz. Então a gente ouve muitas coisas sobre dinheiro, verificamos, vemos através da experiência dos nossos pais, as pessoas que tinham um grande grau de autoridade para a gente, e ali, a partir dali a gente tem nossas premissas quanto a dinheiro, o que a gente acredita em relação a dinheiro. Então isso aí é trazer à tona o que eu acho em relação a dinheiro. Trazer essa clareza para poder começar a trabalhar. Será que eu tenho paradigmas positivos em relação a dinheiro ou será que são negativos, que dinheiro é mal, que dinheiro faz mal? Então, muita gente no Brasil tem esse entendimento que se eu tiver dinheiro, não vou ao céu. Então, assim, alguns conceitos equivocados em relação a dinheiro. E a segunda parte do livro é falar, tudo bem, estou com mentalidade boa, estou com as emoções boas em relação ao dinheiro, agora, como é que eu faço esse dinheiro render? Como é que eu faço esse dinheiro trabalhar para mim? Como é que eu gero mais dinheiro? Como é que eu administro ele melhor? Como é que eu multiplico ele? Então a gente procura trabalhar essas duas premissas. Primeiro, qual o papel do dinheiro na minha vida? Quem sou eu? E como o dinheiro pode me ajudar? E limpar essas emoções, esses significados que a gente tem em relação ao dinheiro. E no segundo ponto é saber como o dinheiro trabalha. Como é que funciona uma aplicação financeira, alguns conceitos, princípios financeiros fundamentais para nós termos uma vida financeira sadia, positiva, para a gente poder realizar nossos sonhos. As pessoas elas não sabem utilizar aquilo que tem, ou porque a gente ganha mesmo um salário que não dá para manter o nosso padrão de vida. Inclusive hoje, dados aqui do final do ano de 2018, mais de 60 milhões de brasileiros com nome negativado no SPC. Então realmente a situação é grave. Mas o que acontece? São vários elementos. Primeiro, nós não tivemos educação financeira nas escolas. Ninguém chegou para a gente e falou, olha, dinheiro trabalha assim, trabalha assado. Normalmente, nosso modelo financeiro vem dos nossos pais, que também não tiveram ninguém para poder orientá-los. Então, a gente vai seguindo um modelo muito na tentativa e erro. Segundo, o uso do dinheiro é basicamente emocional. Nós utilizamos o nosso racional para justificar aquilo que a gente fez com essa emoção. Então, muitas vezes, a gente vai num shopping, vai passear, e vê aquela coisa na vitrine que está lá preparada para chamar a sua atenção. Nós, em termos gerais, os brasileiros, não investem em autoconhecimento, em se conhecer. Só que as empresas, marketing, eles conhecem você melhor do que você mesmo. Então, eles sabem qual a cor que vai chamar a sua atenção, a música quando você entra na loja, o cheiro que vai estar na loja e vai estar no seu presente. Tudo para poder criar emoções e significados para você. Então, muitas vezes, de uma forma ali, a te induzir a fazer aquela compra, já está tudo preparado. Como nós não sabemos, não nos conhecemos, e muitas vezes o brasileiro anda muito estressado. Sim. Então, o que acontece? Para poder compensar essa emoção de estresse, muita ansiedade também, a gente procura o quê? Procura ter uma compensação química. Quando a gente faz a compra, começa a gerar neurotransmissores, como a dopamina, que é aquela sensação de bem-estar, de prazer, para poder equilibrar aquela estresse, aquela ansiedade do dia a dia. Então dá aquela... que coisa boa. Agora, alívio, né? Aquele alívio. Mas o que acontece? À medida que nós repetimos essa ação, esse efeito dura cada vez menos. E para muitas pessoas começa a gerar até uma dependência, tal qual a dependência química. Então, nós ainda somos aprendizes de lidar com as nossas emoções. Então, esse é um outro motivo.
E nós não sabemos como o dinheiro funciona. Então, coisas básicas, como fazer um planejamento financeiro, ter ali anotado uma planilha, seja no aplicativo ou até mesmo no caderno, suas receitas e suas despesas, mas com rigor, com detalhe. Se eu gastei R$ 5 num café, anotar, só para eu poder ter o conceito. Para no final do mês eu falar, opa, deixa eu ver aqui, quanto que entrou, quanto que saiu, e dividir isso por setores. Inclusive, depois, ao final, eu vou deixar meu site, tem lá para baixar uma planilha gratuita, dividido em setores lá de educação, habitação, transporte, vestuário, lazer, enfim, saúde, dividido em gastos, para a gente começar a ter o quê? Uma clareza. Qual área que eu estou gastando mais? Para quê? Para uma tomada de decisão. Não é que eu vou deixar de tomar o café na rua, mas eu vou falar quanto que eu estou gastando de café no mês tomando café na rua. Será que eu poderia fazer melhor uso desse dinheiro ou não? Não é aqui que eu quero mexer. É em uma outra área da minha vida que eu vejo que eu estou desperdiçando e eu posso gerenciar isso melhor. Então, isso vai trazer uma clareza. Então, seria primeiro, questão dos paradigmas das pessoas, respondendo a sua pergunta. Depois, falta de educação financeira. E terceiro, coloco aí as emoções. A gente ainda tem que aprender a lidar com as nossas emoções. É um conjunto muito grande, né? É um conjunto muito grande. Qual o primeiro passo que ela tem que fazer? Seria isso? Organizar uma planilha, ver o que ela gasta, o que ela deixou de gastar? Esse seria o primeiro passo que a pessoa tem que fazer? Esse seria o primeiro. Vou até dizer um pouco antes de dar esse primeiro, é a tomada de decisão. A pessoa tem que decidir se realmente está me incomodando. Porque, assim, eu ajudo muitas pessoas a lidarem com o seu dinheiro, fazerem planejamento financeiro, saírem de dívidas, etc. Mas primeiro tem que ser uma decisão da pessoa. Enquanto a pessoa não decidir que aquilo está incomodando e que ela quer realmente mudar, não adianta. Eu posso chegar lá, pode qualquer um chegar que a pessoa está fechada. Então eu decidi, olha, isso está me incomodando. Tem muitas pessoas que me procuram e falam, Dalton, até que eu ganho bem, faço uma boa grana por mês, mas não sei onde vai parar, porque chega no final do mês, antes do final do mês já acabou. E tem aquelas pessoas que ainda estão fazendo pouco e realmente ele não está conseguindo manter um padrão. Então, para cada pessoa, é uma orientação, um trabalho diferente. Mas você fazer uma planilha, você ter essa noção de receitas e despesas. Esse é o primeiro caminho. Mas primeiro, tomar decisão. E logo em sequência esse caminho é você ter uma lista de assim, quais são os meus sonhos? O que eu realmente quero para mim? Por que isso é tão importante quanto ter a lista? Porque muita gente vai falar, Dalton, fazer uma listinha, seja numa planilha, seja num aplicativo, sobre o que entra e que sai, isso é muito chato, isso vai dar trabalho, por isso a importância da tomada de decisão. Só quando a pessoa conecta o sonho dela, você vem para mim e fala, Dalton, quero daqui a 1 ano fazer uma viagem para tal lugar. E minha estimativa é de gastar X. Me ajuda a realizar esse sonho? Então, quer dizer, a gente vai trabalhar em cima do seu sonho. Então, a sua motivação já vai vir naturalmente. Então, a gente trabalha, qual que é a minha lista de sonhos? Depois eu organizo, qual a prioridade de cada um desses sonhos? E depois eu faço um orçamento. Quanto custa cada sonho? Para poder, sim, fazer um planejamento para atender cada sonho seu. E também saber quanto que minha vida, o mínimo para eu poder viver bem, quanto que é o custo disso na minha vida. E isso também é muito individual. Tem algo que todo mundo precisa, que é um lar, que é a alimentação, que é a roupa, etc. Mas tem aquelas outras coisas que para uma pessoa pode ser importante e para outra nem tanto. Como uma TV a cabo, para outro, de repente, ter uma internet boa é melhor porque ele trabalha com aquilo, para outro é mais para diversão. Entender como funciona, o que realmente é caro para você. E você ter a clareza para poder tomar a decisão e falar, o que eu estou disposto a abrir mão? Ou eu estou disposto a fazer algo a mais para poder englobar tudo isso e ainda realizar meus sonhos? Então, essas são as decisões que cada um vai tomar a sua. Mas realmente é importante ter essa planilha para você. Se você não sabe o quanto está entrando, o quanto está saindo, fica muito difícil administrar alguma coisa. Até tomar decisão. Será que dá para comprar isso agora e parcelar em 10 vezes? Você não sabe o poder que você tem de sobrar no mês para poder realizar aquilo? A orientação que seria dada para uma pessoa que tem essa noção, ela não é uma pessoa que não gasta, é uma pessoa que você falou que ela realmente ganha a conta, vamos supor, ela gasta com a faculdade, gasta com aluguel, gasta com alimentação, gasta com o básico dela para viver e no final do mês, às vezes não dá nem para ela ter o lazer dela porque a renda está toda comprometida. Para essa pessoa, a orientação é diferente, sendo que, vamos supor, ela já tem uma cabeça treinada, não é uma pessoa que gasta com qualquer coisa. Sim. Se é esse o caso, ela dá uma olhada e vê que não tem muito aonde mexer, não tem desperdício de luz, de alimentação e etc., e ela está ali podada, não pode fazer muitas coisas, mas não é de gasto assim com consumo, com lazer, que é importante também,
dentro de um planejamento financeiro, o que orienta essa pessoa a trabalhar é o seguinte: vamos gerar mais renda. O seu gerir está muito bem feito. O que está faltando é que, de repente, seu gerir está insuficiente para tudo que você quer. Então, assim, dentro da educação financeira, a gente trabalha com 5 verbos. O primeiro é gerar, nossa capacidade de geração de renda. O segundo é gerir, é administrar isso. Terceiro, multiplicar, como eu faço para colocar o dinheiro para trabalhar para mim. O quarto é blindar. Então, blindar normalmente de impulsos que tem para a gente, às vezes de pessoas que te chamam para algum negócio que não seja idôneo, às vezes investimentos que vão dar errado, então você tem um conhecimento para blindar. E o quinto, que é muito importante também, que é o doar. Esse doar é muito importante para fazer essa roda girar. Então, nesse caso que você me falou, nesse caso fictício, muito provavelmente o problema dessa pessoa está no gerar. Só que muitas vezes, na sua renda principal, às vezes é difícil você ter aumento, você pedir, porque as empresas também estão passando por momentos difíceis no Brasil nesse momento. Então, o que eu recomendo muito? É a pessoa desenvolver renda extra, desenvolver um plano B. A melhor forma de construir um telhado é enquanto faz sol. Está até essa frase aí no livro. Então, assim, quais são as habilidades, aquilo que você gosta de fazer em paralelo? Se uma pessoa, por exemplo, adora jogar tênis e começou a jogar e joga muito bem, ela, de repente, pode tirar as certificações que são necessárias, educação física, enfim, qual for, e dar aula de tênis para alguém. Se uma pessoa cozinha muito bem, ela pode fazer doces ou salgados e colocar para vender. Se uma pessoa domina o inglês, ela pode dar aula particular de inglês. Então, cada um de nós tem N potencialidades. Tem pessoas que vendem muito bem, pode pegar aí perfumes, etc., ou produtos e vender. Então, é desenvolver em paralelo ao nosso plano A, né, o nosso emprego, nossa renda principal, uma renda extra. Isso é de vital importância. Porque muita gente, às vezes, fica esperando cair do céu, né, Daldo? Poxa, mas não acontece isso na minha vida, não acontece aquilo. A gente tem que correr atrás Cria e fazer o oportunidade. dinheiro, né? Até porque quando a gente começa a desenvolver um plano B, olha que positivo, a gente começa a desenvolver também empreendedorismo. A gente começa a ter que saber vender, ter que saber fazer um marketing, a ter que gerir um negócio, que seja um pequeno negócio, e começa a melhorar o nosso fluxo de caixa. Estamos com o Dalton Ferreira e no bloco anterior a Carla deixou uma pergunta. É verdade, eu falei para ele que neste ano agora de 2019, muitas pessoas estão falando, porque eu vou abrir meu próprio negócio, eu quero ser dono, quero ser patrão. Enfim, para quem quer, Dalton, se tornar um microempreendedor, o que ele deve fazer, como ele deve economizar para ter o capital, seria pedir demissão, o que ele deve fazer? Tá, então primeiro ponto, é importante para ele, se hoje ele tem uma carreira e quer fazer algo a mais diferente, quer empreender, o que eu recomendaria? Começa a empreender, começa a fazer esse algo enquanto tem a carreira. Quando tem a segurança daquela carreira, que dá ali para ele pagar as contas dele, ele já começa a desenvolver o plano de negócios dele e colocar em prática. Porque com isso, o que ele vai fazer? Já vai gerar desse trabalho que ele tem, desse plano A, já vai começar a gerar receita para que ele possa ter o quê? Um colchão, uma reserva para quando fizer a transição, ele já tem um dinheiro para poder manter ele pelo menos 6 meses, sem precisar sacar do negócio. Ao mesmo tempo, ele começa ali a aprender que um caminho do empreendedor não é um caminho reto que vai até lá em cima. Normalmente é um caminho sinuoso, que ele sobe um pouquinho, cai muito, aí sobe de novo. É um caminho muito de aprendizado, principalmente no Brasil, que as próprias leis, a própria estrutura, a tributação, é um grande desafio para o empreendedorismo. Então, o que eu recomendaria? Se ele já tem um trabalho, começa a fazer com o plano B. No princípio, ele trabalha mais, porque ele trabalha lá de 8 às 5 no trabalho dele e depois vai estar gerando o plano D. Perde final de semana, perde noite, mas esse é o preço a ser pago. À medida que ele começa a verificar que esse plano B dele pegou uma linha ascendente e já está firme, ele fala, olha, agora o plano A está até me atrapalhando a fazer mais dinheiro pelo plano B. Aí é o momento de ele fazer a transição. Aí ele pode entrar em acordo, hoje existem acordos até pela quebra ali do trabalho, ali das leis trabalhistas, ficaram mais flexíveis, dele de repente fazer um acordo mútuo para rescisão e ele, em vez de receber como se fosse mandado embora um maior valor, recebe a metade e para a empresa também muitas vezes é interessante para ela poder reduzir custo. Então ele pode entrar em acordo para sair com dinheiro a mais também, do que seria ele pedindo demissão. Mas isso depende de caso a caso. Mas o que eu recomendaria, resumindo, seria isso. Ele desenvolver os dois em paralelo inicialmente, fazer um caixa para poder ter um dinheiro, para poder manter os gastos dele, sem ele precisar de utilizar da empresa nesse primeiro momento, nesse primeiro 1 ano pelo menos, e depois fazer essa negociação com a empresa para poder sair, depois que ele viu que o negócio já decolou. O que acontece? A grande parte das empresas no Brasil fecham com menos de 2 anos.
É um número assim muito grande, alarmante. Então é bom ter para ele ir testando, porque é normal no caminho do empreendedor ele não acertar de primeira. Ele começar um negócio, foi lá, quebrou. Só que essa forma que ele fez, por ele ter saído, trouxe muito aprendizado prático para ele, uma vida empresarial, que muitas vezes numa segunda ou numa terceira tentativa vai vingar. Então é importante ele ir com calma. Por mais que ele esteja ansioso, afoito para poder fazer a transição, ele faz de uma forma planejada e com essa reserva. Isso aí, e quando a gente fala na questão de franqueado, a pessoa geralmente para ter uma franquia, dependendo da franquia, ela vai desembolsar um bom dinheiro, né? Ela já tem que estar aí, né, bem preparada. Mas quando a gente fala nessa questão de investimento em franquias, tem algum estudo específico para saber se ele não vai entrar numa furada? Porque já aconteceu aí de pessoas entrarem em franquias que depois a franquia quase toda vale, né? Sim, ele tem que pesquisar muito. A franquia, em termos gerais, te traz uma maior chance de vitória no seu negócio. Porque já é um modelo testado e etc. Mas tem que pesquisar como é a saúde dessa franquia. Isso tem que ter uma visão de mercado. Será que por esse lado que ele está indo e que está se dando bem, será que é um modismo? Será que é um produto que está na moda e que daqui a pouco vai passar esse tempo? Quais são aquelas franquias que estão mais estabelecidas, estão mais sólidas? Esse é um ponto. E eu gosto muito de uma outra coisa para ser analisada. Qual que é o propósito daquela pessoa? Vamos supor, se a pessoa ela gosta muito, cuida muito da saúde, faz exercício, se alimenta bem, e ela vai abrir, de repente, uma franquia de junk food, de repente está muito fora do que ela prega, do que é para ela. Então, é importante na hora de você escolher uma franquia, qual é aquela franquia que realmente está ligada ao meu propósito? Aquilo que eu prego, aquilo que são os meus valores relevantes, não somente o dinheiro, mas aquilo que para mim tem um fator muito grande de fazer dar certo, de ajudar essa franquia a subir. Então, isso é muito importante também. É não só avisar o lado financeiro, ela é importante, é claro. Mas será que aquela franquia, você gosta realmente dela? Você vai passar ali 10, 12, 14 horas por dia ali trabalhando naquele processo ali. É interessante isso para você? Isso vai te trazer bem? Então, isso é algo para se refletir. Porque quando a gente já vê aquela pessoa que já vem de uma família já, que tem condições, de um berço e tal, aí é mais fácil para a pessoa crescer na vida. Agora, quando a pessoa vem de baixo, em que ela luta, né? Tá ali, a gente viu aqui o caso do dono da Forever 21, né? Que agora eu já conheço, gente. Bom saber que não é Liga para ele, pô. Né? E ele trabalhou em 3 empregos para poder conseguir abrir a sua loja. Então, muitas vezes a gente fala assim, caramba, será que eu preciso passar por isso tudo para me tornar um empresário de sucesso, para poder construir o meu negócio? Precisa, né, Dalton? Sim. E o mais interessante, se a gente for olhar todas essas histórias que vocês falaram, vieram junto com muita dificuldade. Sim. E isso é legal porque tem muitas pessoas do outro lado que se colocam como vítimas. Eu não tive um pai e uma mãe que puderam, não tive quem pudesse fazer por mim, não tive oportunidade. Na verdade, não são suas condições que determinam quem você é e quem você será, mas sim as decisões que você toma. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas que chegam a ser milionárias, bilionárias, estatisticamente, são aquelas pessoas que vêm lá de baixo. O que acontece? Por exemplo, uma estatística que eu me recordo, 85% das pessoas que ganham numa loteria, Mega Sena, enfim, alguma do tipo, isso não só no Brasil, no mundo. Elas, depois de 5 anos, ficam mais pobres do que antes de ganhar. Gente. Então, por quê? Porque o que determina sucesso financeiro é quem você é. É a estrutura, o caminho, o processo que você desenvolve até chegar lá. Então, se você ganha uma herança, se você ganha na sorte, no jogo, alguma coisa, um dinheiro, para 85% vai até piorar, atrapalhar a vida dela. Porque depois de 5 anos ela fica mais pobre. Aquela pessoa que é empreendedora, como esses que vocês citaram, alguns deles no mundo, depois de um tempo quebraram, mas voltaram mais fortes, ficaram mais ricos ainda. Por quê? Porque está dentro da estrutura psicológica e mental deles. Eles conhecem o processo. Então, para eles se quebrarem, eles voltam de novo. Então, é isso que a gente tem que se desenvolver. Em quem nós somos, se realmente é aí que você quer chegar, porque para muitas outras pessoas, não vai querer se dispor de 3 empregos, de trabalhar tanto para ser um bilionário. De repente, vai trabalhar um pouco mais, mas ter uma renda compatível com aquilo que dá prazer a ela, vai ser interessante. Então, ela não vai precisar fazer essa jornada longa e todos eles fizeram, mas para eles tinha um propósito. Então, o mais interessante é o seguinte, o que realmente toca em você lá no fundo? Seu propósito. O quanto que você precisa fazer por mês para poder realizar isso que toca você profundamente. Aí são os casos extremos, muito bons, é bom a gente ter essas referências de milionários.
E no Brasil nós temos exemplos também, como por exemplo o Carlos Wizard, que fundou um curso de inglês, também veio lá de baixo, pobre, não tinha condições, e hoje ele tem aí diversas empresas, né? Que hoje é um empresário de muito sucesso brasileiro que vem de história muito humilde. Temos o Flávio Augusto também foi de um outro curso de inglês que vendeu, montou time de futebol lá nos Estados Unidos e hoje também é um bilionário. E vieram lá de baixo. A história dele é até bem interessante, que ele começou um curso de inglês com 20 mil reais no cheque especial. Olha. E foi fazer um negócio. Não estou dizendo para ninguém fazer esse exemplo de entrar em dívida para começar. Isso é um exemplo contrário aos bons negócios. Mas foi um caso que foi lá, o cara deu tudo que tinha e o que não tinha e fez acontecer. Então isso é muito uma decisão. Para eles, tem um propósito chegar, ser bilionário e criarem negócios. Isso é bom, porque para uma sociedade mais próspera, é através do quê? Do empreendedorismo. E eu espero, acho que o Brasil, a partir de agora, vai estar aí numa nova fase aí, demora um pouquinho, tem um tempo para se estruturar, mas para poder apoiar o empreendedorismo, para as empresas crescerem, os pequenos negócios que estão vindo com muita força, a gente tem um povo muito criativo, Verdade. tem uma geração nova aí muito empreendedora, com DNA de empreendedorismo na veia. Então é eles juntarem o dinheiro, acreditarem nos seus sonhos, saberem lidar nos momentos de baixo, que isso é normal, aproveitar o quê? Para tirar o aprendizado. O grande mal que eu aconselho aqui para essa geração é o imediatismo. Eles querem tudo para ontem. Então as coisas não acontecem assim. As coisas têm o seu tempo para amadurecer e chegar lá na frente eles poderem colher. Muitas vezes eu vejo isso também. A pessoa quebra aí na primeira, né? Aí já desiste, fala assim, não deu certo. Ou então quer o investimento já para ontem, que é o lucro. Mas, meu Deus, eu investi tanto, ainda não estou tendo lucro nenhum. Demora muito, Dalton? Olha, depende caso para caso. Na média, para você começar a gerar lucro, vou chutar aqui uma média, tá? Mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, Olha. se for um bom negócio. Tem alguns negócios que demoram um pouco mais, tem alguns negócios que duram um pouco menos, mas em média aí de 2 anos e meio a 3 anos para você começar tirar dinheiro do negócio, realmente gerar um lucro. Se a pessoa se precipita, é como se fosse um bebê. O negócio é um bebezinho que você tem que cuidar, tem que amamentar, tem que trocar roupa no início. E um grande defeito que muitos empreendedores têm é de confundir suas contas pessoais com as contas da empresa. Então leva as suas contas pessoais para a empresa pagar. Então você tem que diferenciar. Aqui é o prolabore que eu tiro por estar trabalhando lá, como se fosse, entre aspas, um salário para a minha vida pessoal. Mas tem a empresa ali que precisa de um tempo. E para muitos empreendedores, durante um tempo, ele tem que colocar dinheiro dele para fazer o negócio crescer. Então é necessário isso. E muitas pessoas desistem quando estava ali a 2 passos de um negócio germinar. Não tiveram paciência para isso acontecer. Rapaz, eu quero agradecer muito aqui a presença do Dalton mais uma vez. Dalton, obrigado Eu que por agradeço. nos ajudar aqui. É um prazer enorme. Prazer todo nosso. Vou pedir para você deixar aí seus contatos, se alguém quiser te chama para fazer uma palestra, uma consultoria, saber onde encontra o seu livro. Deixa para a gente os contatos. Tá. No meu site você pode encontrar esse livro que eu escrevi e alguns outros também. É www.daltonferreiracoach.com.br. Meu WhatsApp é 21 98 723 5043. Vocês podem me achar no Instagram por Dalton Ferreira Coach também. E pelo Facebook tem minha página que é Prospere Coach, onde ali eu dou algumas dicas também diárias ali para as pessoas. E o livro está lá no site. No site você encontra o livro também. Show de bola. Então, quer mudar a sua vida financeira, meu amigo? Procura o Dalton. Isso aí. Estamos aí para poder ajudar. Valeu, Dalton. Até as próximas. Eu que agradeço.